Olá, pessoal. Tá começando mais um MSO Entrevistas. Hoje o coração tá a mil com a presença dele, Dr. Marcel Mussa, ele que é cardiologista, especialista em arritmias cardíacas. Está há quase 10 anos nessa área, fazendo atendimento nos hospitais de referência, atendimento ambulatorial, também fazendo aquele atendimento domiciliar para aqueles pacientes acamados, que estão com dificuldades de locomoção. Doutor, obrigada por nos receber aqui. É uma honra você compartilhar um pouco do seu conhecimento e trazer informações relevantes aí com a saúde do coração. O prazer é todo meu, eu fico muito agradecido aí com o convite. Acho que vai ser um momento legal para a gente explicar um pouquinho mais sobre as doenças do coração, sobre o nosso trabalho, sobre as vantagens de se fazer acompanhamento, sobre, enfim, as dúvidas que a gente vê no consultório e agora a gente compartilha nas redes sociais, no YouTube, que tem um alcance muito maior e aí vai atingir muito mais gente. Que legal. E a gente tem muita coisa para falar sobre a saúde do coração, né? Mas antes da gente entrar nos detalhes, falar das suas especialidades, fala um pouco para a gente como é sua trajetória, assim como foi sua trajetória na medicina. Eu sou de Araguari, Minas Gerais, e lá estudei sempre em Araguari. E aí, quando no meu segundo colegial, terminei o segundo colegial, no terceiro colegial fui fazer o terceiro ano do ensino médio, né? Eu fui fazer o terceiro ano em Uberlândia, uma cidade vizinha. Aí eu terminei o terceiro colegial, já entrei na faculdade, então eu entrei com 17 anos na faculdade de medicina. Já era algo que eu pensava, então a gente comentava em casa, sempre minha mãe me questionava, puxa, e aí, o que você pretende fazer? A gente pensando, né? E até assim, eu não sofri, eu não tive nem tanto, porque geralmente as histórias, né, a família estimula, a família quer, e minha mãe assim muito preocupada com como seria minha trajetória no sentido de, puxa, você vai estudar muito, você vai trabalhar muito, e aí, é isso mesmo que você quer da sua vida? Eu lembro bem da gente ir no shopping, ela, ó, tá vendo aqui, ó, terça-feira à tarde, você acha que tem algum médico aqui passeando? Enfim, mas era o que eu queria fazer da minha vida mesmo, era o que eu sonhava. E aí, então, com 17 anos, eu entrei na faculdade e fiz medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E fiquei 6 anos na faculdade, fiz uma residência de clínica médica depois. Então, a gente faz 6 anos de curso de medicina. Depois, terminei o curso, já iniciei a residência de clínica médica em Uberlândia. É um hospital sensacional, assim, tive excelentes professores, é uma das partes que mais me orgulho da minha trajetória. Aí fiz 2 anos de clínica médica, eu acompanhava desde minha faculdade um serviço muito legal de cardiologia lá em Uberlândia, um serviço até fora da universidade, que foi um exemplo assim para mim. E lá comentava-se muito, ó, se quiser fazer cardiologia, aí o ideal é que vá para São Paulo, é um centro maior, tem hospitais muito bons, falava-se muito de Dante Pazzanese. Falei, puxa, então eu tenho que sair de Uberlândia, eu tenho que ir para São Paulo para fazer cardiologia, tenho que fazer no Dante Pazzanese. Enfim, aí vim. O Dante Pazzanese tem duas formas de entrar. Tem uma prova tipo de estágio, tem uma prova de residência. Prestei as duas porque eu queria entrar para a cardiologia do Dante Pazzanese. E eu terminei residência de clínica médica, prestei as duas provas, passei nas duas, então fui aprovado aqui no Dante e vim para São Paulo. Aí tinha uns amigos aqui já, mas morei sozinho. E aí fiz 2 anos, então depois de ter terminado a clínica médica, eu fiz mais 2 anos de cardiologia no Dante Pazzanese. Os professores de arritmia no Dante Pazzanese eram, assim, sumidades no Brasil, no mundo, e aí me conquistou. Eu pensava em fazer hemodinâmica, que é para fazer cateterismo, angioplastia, aí no meio do curso da residência eu optei por fazer arritmia e marca-passo. Então eu terminei a cardiologia, 2 anos de especialização de cardiologia, e fiz mais 2 anos de especialização em arritmia e marca-passo no Dante Pazzanese. E antes de terminar a residência, eu já fui convidado a fazer parte de uma equipe muito conceituada aqui em São Paulo. Terminando a residência, eu já tinha uma equipe pela qual uma equipe que eu seguia, uma equipe que eu comecei a trabalhar, inclusive, antes de terminar a residência.
Já que falou de arritmia, vamos já entrar aí e falar um pouco sobre a arritmia. Explica pra gente o que é arritmia, doutor, por favor. Então, a arritmia é quando os batimentos cardíacos ou eles estão mais rápidos, ou estão mais lentos, ou estão irregulares, quando os batimentos cardíacos eles não acontecem da forma esperada. Então, isso a gente chama de arritmia cardíaca. Quando ele está lento, a gente chama de bradicardia. Quando ele está rápido, a gente chama de taquicardia. E ele pode estar irregular também. Então, tem um local específico do coração onde os batimentos nascem e eles têm que passar pelas terminações elétricas do coração para dispersar do centro formador de energia no coração para fazer com que o coração contraia. Então, qualquer anormalidade nesse trajeto, isso pode levar à arritmia. O paciente ele sente algum sintoma desse taquicardia? Depende, assim, se o coração está muito lento, a pessoa pode ter tontura, pode ter desmaio, ter dificuldade para fazer um esforço. Então, para subir um lance de escada, por exemplo, para fazer esforços corriqueiros, às vezes a pessoa fica cansada. E isso pode ser porque o coração não está acelerando à medida que a pessoa necessita que o coração acelere. Por exemplo, se a gente toma um susto, o nosso coração acelera. Se a gente corre, se a gente sobe uma escada correndo, o nosso coração ele vai acelerar. E isso é o habitual, isso é o esperado. Quando o coração perde essa capacidade, a pessoa pode ter sintomas disso. Então, cansaço, falta de ar, sensação de que vai desmaiar, ou próprio desmaio. São sintomas de coração lento. Quando o coração está rápido, a pessoa pode sentir palpitação. Se o coração fica muito rápido, a pessoa também pode ter tontura, sensação de desmaio, pode ficar com a pele fria, suando frio. Ou, em alguns casos, alguns tipos de arritmia, o coração fica muito irregular. Então a pessoa pode sentir essa irregularidade. Algumas pessoas no consultório falam em falha do coração, ou falam em batida mais forte. Isso pode ser sintoma de arritmia. Por exemplo, sempre que interna um paciente com desmaio, obrigatoriamente a gente investiga para ver se não tem nenhuma arritmia associada. Porque tanto o coração mais lento quanto o coração mais acelerado pode causar um desmaio. Então, entre outras causas, uma das causas do desmaio pode ser arritmia também. Por isso que é importante que na avaliação a gente consiga diferenciar o que é arritmia benigna, que não vai ameaçar, que não vai colocar o paciente sob risco, do que a arritmia grave, do que a arritmia que pode ameaçar o paciente. Por isso que a qualquer sinal, a qualquer sintoma de arritmia, é importante procurar um médico para fazer essa diferenciação, porque às vezes pode inclusive levar a óbito. Mas o óbito é súbito, assim, sem a pessoa nunca ter tido nenhum sintoma? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Quando o coração ele tem uma doença estrutural, principalmente quando o coração tem uma doença estrutural, ele tem uma tendência maior de ter arritmias mais graves. Então, principalmente nesse caso, a gente tem que investigar. Agora, tem arritmias genéticas também, alterações genéticas do coração que podem levar à morte súbita. Tem alterações estruturais do coração que podem levar à morte súbita. O infarto, ele pode levar à morte súbita através de uma arritmia. Então, entope uma artéria do coração, deixa de chegar sangue adequadamente na parede do coração e isso é o gatilho para o acontecimento de uma arritmia grave. E aí a pessoa pode falecer por arritmia que tem como gatilho um infarto, um entupimento de coronárias. Então, em alguns casos, a arritmia pode inclusive ser súbita, sim. A gente chama de morte súbita. Morte súbita, quando não se espera, quando o primeiro sintoma é a arritmia e a pessoa falece. Certo. Doutor, uma dúvida. Geralmente os pacientes, eles vêm porque teve um sintoma ou pode acontecer dele vir fazer um check-up e nunca ter tido nenhum sintoma e descobrir uma arritmia? Olha, acontece. Então, assim, às vezes, o que muitas vezes a gente flagra? O paciente vai fazer um pré-operatório, o paciente vai operar uma vesícula, vai tirar a vesícula, vai fazer, enfim, uma bariátrica, enfim. Aí ele precisa, o cirurgião sempre tem pedido os exames pré-operatórios, isso é importante mesmo. Nos exames pré-operatórios, algumas vezes a gente flagra, ou às vezes a gente flagra até no exame físico do consultório. Puxa, doutor, vim fazer um pré-operatório porque eu vou fazer uma cirurgia. Aí às vezes no exame físico a gente vê que a pulsação está arrítmica. Ou às vezes no eletrocardiograma da consulta a gente vê que tem alguma anormalidade. Ou às vezes nos exames que a gente solicita para ver se essa pessoa está apta a passar pela cirurgia, às vezes a gente flagra arritmia. E o paciente às vezes não sente nada. Já teve paciente com
com uma carga muito grande de arritmia, jovem com uma carga grande de arritmia que não sentia nada. A gente flagrou e falou, olha, tem uma arritmia, antes de fazer qualquer cirurgia, não sendo uma cirurgia de urgência, a gente geralmente tenta resolver as questões cardiológicas primeiro, justamente para fazer uma cirurgia com maior cuidado e com menor risco. Então, poxa, temos que resolver essa questão cardiológica antes de operar a vesícula. E aí, como você citou, jovem, então a arritmia pode dar em qualquer idade. Olha, esses dias a gente viu no hospital um paciente de 1 ano com arritmia. Hoje eu atendi no consultório um paciente de 96. Então, há pouco tempo a gente implantou um marca-passo numa senhora de 103 anos. Eu acompanho um paciente também com marca-passo com 2 anos, com 1 ano, menos de 1 ano. Mas o que vai evitar a arritmia de acontecer é o tratamento que o paciente faz com medicação, com algum procedimento, desobstruir as artérias que estão entupidas. Então, é isso que vai evitar que o paciente tenha a manifestação da arritmia. Agora, uma outra pergunta que tem muito na rede social é sobre o sintoma do desmaio. O desmaio é um sintoma só de arritmia ou ele pode ser sintoma de uma outra causa? Então, a gente avalia muito o desmaio. Porque todos os casos de desmaio acabam sendo encaminhados para a gente porque uma das causas, e a causa mais importante da gente descartar, é que tem uma causa arrítmica para isso, tem uma causa arritmogênica para isso, desse desmaio. Só que assim, o corriqueiro, aquela moça jovem que às vezes está num dia muito quente ou está fazendo uma dieta e desmaia, aí a causa ela não é arrítmica, a causa geralmente é por um reflexo que a gente chama de reflexo vasovagal, ou reflexo neuromediado. É aquela famosa queda de pressão. É um reflexo que algumas pessoas têm de forma mais exacerbada, que causa uma queda brusca da pressão ou da frequência cardíaca ou de ambas, que a gente chama de resposta mista da síndrome vasovagal. E aí, o que acontece? E é um desmaio benigno nesses casos. Por quê? Geralmente é um desmaio que avisa. Então a pessoa, suponhamos, está no metrô lotado, começa a sentir mal, vai desmaiar, ela percebe que vai desmaiar, ela chama alguém que está do lado, ela senta no banco, então ela tenta evitar de alguma maneira. Ou então, um dia muito quente, a pessoa percebe que vai desmaiar, tenta sentar, deita, levanta as pernas. É a forma que a gente tem para evitar que o desmaio venha a acontecer quando o sintoma já começa a acontecer. Então, tem essas causas mais benignas de desmaio, que não são os desmaios por arritmia. Além desses, todo mundo já deve ter ouvido falar da pessoa que desmaia quando vê sangue, ou quando tira sangue, ou quando ouve falar de alguma coisa médica ou cirúrgica, quando está muito quente, quando está em jejum, quando está fazendo dieta. São todos fatores que predispõem o aparecimento, que são gatilhos para o aparecimento desses reflexos. E como que previne? Tomando líquido, bastante líquido, não ficando muito tempo em jejum. Uma vez que a pessoa tem uma vez, ela tem uma chance maior de ter outras vezes. Aí ela tem que ficar atenta em dias muito quentes, tem que ficar atenta quando tiver alguma infecção, se tiver um resfriado, uma infecção, uma diarreia, então perdas de líquido. Então são todos gatilhos assim, que predispõem ou fazem com que o desmaio tenha um risco maior de acontecer. Agora, tem gente que o gatilho é ativado por notícias ruins ou por muita emoção, muita adrenalina. Então, puxa, recebe uma notícia de um falecimento de alguém querido, recebe uma notícia ruim, isso aí pode ser gatilho pro desmaio. Outra coisa que a gente chama até de síncope situacional. Tem gente que desmaia ao fazer força para evacuar ou ao vomitar. Essa força que a gente chama de manobra de Valsalva, que é aquela força que faz no abdômen. E a gente tem visto até pessoas que na academia que vão fazer agachamento e precisam fazer força no abdômen para levantar, às vezes tem mal-estar, ter tontura e até desmaiar. O leg press, né, aquele que você deita e levanta o peso com a perna, também muito esforço aí no abdômen, ou então contrai muito o abdômen, pode ser gatilho para esse desmaio por ter esse reflexo vasovagal. Então, assim, causas benignas. A pessoa que vai aprender a reconhecer o que leva. Quando isso é muito frequente, tem medicação para tratar. Ou quando o desmaio acontece por queda de frequência cardíaca, aí tem como tratar com intervenção. Fazer uma cauterização, uma ablação de alguns focos no coração para reduzir essa resposta. Então,
sempre tem tratamento. Meia elástica, aquelas meias de média compressão que vão até o joelho, é uma opção também. Exercícios físicos que fortalecem a coxa, que fortalecem a panturrilha, também são opções. Não ficar muito tempo em jejum, tomar bastante líquido, pode até abusar um pouquinho mais do sal, comer a cada 2 horas, 2, 3 horas, não ficar muito tempo em jejum. Então, tudo isso são formas de evitar que o desmaio venha a acontecer. Esses desmaios benignos causados por essas resposta neuromediada, né, por essa resposta vasovagal. Agora, para a gente saber se é isso, ou se a causa é por arritmia, ou se a causa é por outra coisa mais importante, aí vale a pena passar no médico, fazer uma investigação sempre que tiver um desmaio. É algo para ser investigado. A maioria é benigno? Sim, a maioria é benigno, mas tem aqueles casos que não, que são graves e precisa ser investigado, precisa ser tratado. Até as causas benignas também precisa ser tratado, porque a pessoa desmaia, vez ou outra desmaia, numa dessas ela bate a cabeça, bate a boca, quebra um dente, quebra o fêmur, enfim, pode ter consequências da queda do desmaio. Não necessariamente do desmaio nessa última condição que eu mencionei, mas às vezes a queda que o desmaio causa pode ter uma consequência grave. Doutor, essas arritmias, elas costumam surgir como? Tem algum fator de risco? Olha, algumas a gente fala que é idiopática, assim, elas surgem sem nenhum motivo aparente, sem nada, elas surgem, a gente às vezes investiga por que ela surgiu e a gente às vezes não encontra nenhuma alteração. Uma forma da gente investigar o porquê é o eletrocardiograma. Então, algumas têm causas genéticas, então tem alguns tipos de traçados eletrocardiográficos que são compatíveis com arritmias de causas genéticas. Tem arritmias que acontecem por inflamação no coração, então às vezes o coração inflama, fica uma sequela dessa inflamação, a inflamação do coração a gente chama de miocardite, então às vezes a miocardite ela pode até passar despercebido, e a pessoa teve a miocardite, passou despercebido, mas ficou uma areazinha de cicatriz no coração. Essa área de cicatriz pode dar origem a alguns tipos de arritmia. Outras arritmias podem acontecer por hipertensão mal controlada, e às vezes o coração aumenta de tamanho, e isso pode dar origem a alguns tipos de arritmia. Outras arritmias podem ter relação com infarto, então a pessoa teve um infarto e às vezes como sequela do infarto ou como consequência do infarto pode ter algumas arritmias, alguns tipos de arritmia. Principalmente são essas as causas. Degeneração, então às vezes com o passar da idade o sistema elétrico ele vai funcionando mal, como uma casa antiga que você tem que trocar a rede elétrica. A pessoa também mais velha, essa parte elétrica vai se degenerando e isso pode levar a alguns tipos de arritmia. O coração pode ficar lento por conta disso. Então, geralmente são essas as causas. E agora vamos falar um pouquinho de tratamento. A arritmia tem um tratamento? É só um acompanhamento? É cirúrgico? Como que funciona isso? Aí vai variar muito, onde eu falei do tipo de arritmia. Então, conforme o tipo, a gente tem um tratamento. Por isso que é tão importante que a gente, na ocorrência do sintoma, que a gente flagre que tipo de arritmia que é. Então é importante que a pessoa, ao ter uma palpitação, ao ter uma arritmia, se for uma arritmia duradoura, que ela durar assim mais do que alguns minutos, tentar procurar o hospital mais próximo para fazer um eletrocardiograma na vigência do sintoma, ou às vezes até o smartwatch para tentar fazer um eletrocardiograma na vigência do sintoma. Então, conforme o tipo de arritmia, a gente tem um tipo de tratamento. O tratamento muitas vezes pode ser só acompanhamento, às vezes pode não precisar de medicação nenhuma, pode não precisar de nenhuma intervenção, pode não precisar de nada, absolutamente nada, só ir acompanhando, porque às vezes a carga é baixa, o sintoma não incomoda tanto e é uma arritmia benigna, então às vezes não precisa fazer nada. Alguns casos a gente trata, é possível de ser tratado com ablação, que é uma cauterização que se faz desse foco de arritmia. Então, dependendo do tipo de arritmia, existem tratamentos curativos. Então, a ablação, ela trata, para alguns tipos de arritmia, a ablação ela é curativa, ela resolve a arritmia de uma vez por todas, a pessoa nunca mais vai ter esse determinado tipo de arritmia que ela fez a ablação. Outros tipos de arritmia, o tratamento é medicamentoso, e alguns tipos de arritmia, o tratamento é colocar o marca-passo. Todos eles muito eficazes, assim. Até arritmias mais graves, a gente tem como cuidar com medicação. Puxa, essa arritmia ela é potencialmente fatal, ela pode matar. Então, o tratamento ele pode ser com medicação, isso ser eficiente. Às vezes,
trata com a medicação e ainda coloca um desfibrilador, dependendo do tipo de arritmia. Então, para proteger, mesmo que o remédio não resolva definitivamente a arritmia, se por acaso vier a ter as arritmias potencialmente fatais, arritmias que matam, tá o desfibrilador que vai tratar. Então, há possibilidade de tratamento e na grandíssima maioria das pessoas vai ter uma qualidade de vida normal, assim, restabelece totalmente a qualidade de vida. E falando mais precisamente do marca-passo, quando que ele é indicado? O marca-passo é um dispositivo que é feito para tratar coração lento. Então, ele, ou então coração potencialmente lento, ou coração que alterna períodos de arritmia, e aí ao medicar a arritmia, o coração fica lento por efeito da medicação, mas se a gente tira a medicação, o coração fica rápido demais. Então, a gente chama isso de síndrome Brady-Tach, ou seja, ele fica lento e ele fica rápido. Se põe remédio, ele fica lento. Se tira remédio, ele fica rápido. Então, essa é uma indicação. Doenças degenerativas elétricas do coração. Então, o coração vai ficando lento aos pouquinhos, aí a pessoa começa a ter sintoma, a pessoa começa a não conseguir caminhar, andar um quarteirão, a ter tontura quando vai caminhar. Então, é uma indicação de marca-passo. O coração que fica lento por um tipo de bloqueio, que aí o coração subitamente ele fica lento demais. Então, a gente chama isso de bloqueio acroventricular. Então, o marca-passo também está indicado nessa situação. Certo. E como que é feito o implante? A pessoa precisa de uma internação? Então, existem as formas que a gente implanta eletivas, ou seja, o paciente procura a gente no consultório, puxa, não estou conseguindo mais fazer minhas atividades, a gente vai ver a causa, a gente investiga todas as causas de cansaço, puxa, não tem nenhuma causa, a causa é o coração que está lento, a gente pode encaminhar o paciente eletivamente, não é urgência, o paciente pode, a gente marca uma determinada data, o paciente vai ao hospital e a gente faz o implante. Tem os casos de urgência, que o paciente entra via pronto-socorro, desmaiou, foi levado para o pronto-socorro, chegou lá, viu que a causa do desmaio é o coração lento. Esse é até o mais comum, tá? Então essas demandas de marca-passo que entram via pronto-socorro é até o mais comum. E aí o implante, a gente sempre explica isso para o paciente, muitas vezes ele pergunta, como o marca-passo a gente implanta muito mais em idosos, a primeira pergunta da família, nossa doutor, ela tem 90 anos, será que dá para a gente implantar marca-passo nela? Não tem muito risco? E quando a gente define pela indicação do marca-passo, é porque a gente já considerou o risco cirúrgico e a gente considerou que o risco da pessoa ficar com o coração lento é maior do que o risco de fazer a cirurgia. A cirurgia realmente é uma cirurgia de baixo risco, mas como toda cirurgia tem seus riscos, a gente faz uma incisão, geralmente do lado esquerdo, uma incisão de uns 3, 4 centímetros, nessa região embaixo da clavícula. E por essa incisão a gente acha uma veia e por dentro da veia a gente passa algumas vezes um eletrodo, outras vezes 2 eletrodos, são fios metálicos que conduzem energia. A gente coloca, posiciona no coração, um dos eletrodos na parte de cima do coração, outro eletrodo na parte de baixo, no átrio e no ventrículo. E a outra ponta do eletrodo, então a gente posiciona, tem uma forma que a gente manipula para posicionar na melhor posição dentro do coração. A outra ponta do eletrodo, que fica aqui em cima, a gente conecta no dispositivo no marca-passo. O marca-passo é um geradorzinho dessa grossura, desse tamanhozinho. Nesse marca-passo tem 2 entradas que a gente conecta aos eletrodos. E esses eletrodos conectados no gerador de marca-passo, a gente posiciona o conjunto embaixo da pele. Ou quando a pessoa é muito magrinha, a gente põe embaixo do músculo. E pronto, fecha. Uma cirurgia em torno de 1 hora de duração. Faz com anestesia local. Geralmente a gente faz só com remédio mesmo para a pessoa ficar sonolenta, tipo uma endoscopia. Em alguns casos, dependendo, individualizando, pode ser necessário fazer com anestesia geral. Mas não é o mais comum. O mais comum é até a gente fazer com anestesia local e um remédio só de sedação mesmo, tipo uma endoscopia. Aquele remédio de endoscopia. E 1 hora de duração, a pessoa já volta para o quarto com o coração normal, coração batendo normalmente. E geralmente, indo tudo bem, não tendo nenhuma outra pendência, no outro dia, não tem condição de ir embora para casa. E o monitoramento disso, como que é? Aí o monitoramento, logo depois que a pessoa implantou, ela volta com 15 dias no consultório, a gente analisa como é que está a ferida operatória. Com 1 mês a gente analisa a ferida operatória, a gente analisa os parâmetros eletrônicos do aparelho. E para fazer essa análise a gente dispõe de um programador que a gente chama, é um computadorzão grande, assim, um aparelho que lê as informações do marca-passo. Para cada marca de marca-passo tem um programador específico. A gente trabalha com 4 marcas principais
e para essas marcas tem seus programadores correspondentes. E aí, com um mês, a gente avalia eletronicamente e, posteriormente, no primeiro ano, às vezes a gente avalia mais de perto, ou às vezes, quando está tudo indo certinho, quando não tem maiores riscos, a cada 6 meses já é tempo suficiente aí de acompanhamento. A cada 6 meses, a gente vai avaliando essa parte eletrônica do marca-passo. Certo. E aí, o paciente tem vida normal? Vida normal. Vida normal, assim. No primeiro mês, é um mês que a pessoa vai ter uma certa restrição. Por quê? Geralmente a gente põe do lado esquerdo, podemos colocar também do lado direito, mas enfim, o membro correspondente ao lado tem que ficar com uma tipóia. Essa tipóia, ela vai ficar 15 dias. Por que a tipóia? Porque a gente amarra, a gente fixa o eletrodo no músculo aqui do peitoral. Se a pessoa mexer muito, essa amarração, essa fixação pode soltar e o eletrodo pode mudar de posição. E se mudar de posição, a gente tem que operar novamente. Então, é muito raro esse deslocamento. Mas por quê? Porque os pacientes são bem orientados e os pacientes seguem adequadamente as orientações. Então, a maioria, assim, esmagadora, o paciente compreende bem e faz tudo certinho. Mas aí a gente deixa a tipóia por 15 dias, ele vai poder mexer o cotovelo, ele não pode mexer o ombro, então, mas o cotovelo pode até mexer, então querendo tirar a tipóia um pouquinho para mexer, não tem problema. Mas essa tipóia fica 15 dias. O curativo, a gente geralmente deixa o curativo que a gente faz no centro cirúrgico por alguns dias. Aí quando a gente tira já está bem cicatrizado. Então, num primeiro momento, os cuidados são com a ferida operatória e são com essa questão do deslocamento. Depois disso, posteriormente, aí a preocupação do paciente vai ter que ser só mesmo com interferências que o marca-passo pode sofrer. Que tipo de interferência? Pergunta-se muito do micro-ondas. Então, o micro-ondas ele tem a capacidade de gerar interferência no marca-passo, sim. E qual que é o problema disso? Se a pessoa ela é completamente dependente do marca-passo, o marca-passo ele vai analisar para ver se o coração está batendo por conta própria ou não. Se o marca-passo entender que o coração está batendo, ele não vai funcionar, ele vai ficar só assistindo o coração funcionar. Se, por exemplo, o coração falhar por 1 segundo ou mais, o marca-passo vai lá e vai estimular. E o que acontece com o micro-ondas ou com as outras interferências? Elas podem gerar interferência no marca-passo, o marca-passo acha que o coração está batendo e na verdade ele está lendo a interferência. E ele considera que a interferência é o batimento do coração. E às vezes ele deixa de funcionar. Então a gente sempre orienta, micro-ondas, você pode usar, vai lá, coloca comida, programa, mas dá uns 3 passinhos para trás, fica 3 metros longe. Pode ligar, pode deixar o micro-ondas funcionar. Puxa, quero parar no meio, quero pegar a comida no meio, puxa, programei errado. Pode ir lá, cancela e pega a comida, só não fica na frente do micro-ondas assistindo. Essa é a recomendação. Celular, pode usar, pode usar. Pode mexer, pode brincar, pode jogar, pode falar. A gente pede para falar no ouvido contralateral, no ouvido do outro lado do implante de marca-passo. A gente pede geralmente uma distância de 15 centímetros do celular para o marca-passo. Então não guardar o marca-passo no bolso, ou não guardar o celular no bolso da camisa, que fica muito próximo do marca-passo. Então não deixar o celular muito próximo do marca-passo. Outra coisa também corriqueira é a porta do banco. Então hoje já tem portas que são compatíveis com o marca-passo. Quando for, vai estar escrito, vai estar uma placa, ó, essa porta é compatível com o marca-passo. Vai viajar de avião, vai ter um detector de metal portátil separado para fazer a detecção de metal, para a pessoa não passar por aquele detector de metal normal. E o aeroporto, puxa, isso vai me dar muito trabalho. Não, o aeroporto já está acostumado com isso. Os vigilantes já estão acostumados com isso. Isso não é um transtorno. Tá? Então a gente tem alguns pacientes que, claro, colocaram, viajam e não é um transtorno. No mais, olha, se tiver que fazer uma ressonância, os marca-passos atuais são compatíveis com ressonância magnética. A pessoa não precisa deixar de fazer ressonância, ela vai poder continuar fazendo ressonância. Puxa, eu tenho uma doença oncológica, eu tenho um nódulo que eu acompanho, preciso fazer ressonância de tempos em tempos, vou deixar de fazer? Não, não vai deixar de fazer, vai continuar fazendo. Só que a gente precisa ser avisado porque precisa fazer uma programação especial do marca-passo. O marca-passo, a gente entra no sistema do marca-passo, faz uma programação específica de proteção contra a ressonância para não sofrer interferência e a pessoa está apta a fazer a ressonância magnética. Hoje tem até alguns marca-passos que a gente programa e ele detecta o ambiente da ressonância e aí ele já inicia a proteção contra a ressonância, detecta, a palavra que me faltou, o campo magnético, né? Detecta o campo magnético e aí o marca-passo ele já está apto a passar pela ressonância
às vezes com uma programação que a gente fez há vários dias antes, entendeu? Então assim, hoje está muito mais facilitado. O portador de marca-passo, a gente tem portador de marca-passo que corre, que faz corrida de rua, que nada, que joga tênis. A gente tem portador de marca-passo criança, que tem uma vida normal, que vai para a escola, que brinca, que aprende, que corre, que faz tudo. Hoje o marca-passo ele não é tão incapacitante. Às vezes as pessoas ficam com aquela impressão, puxa, meu avô colocou um marca-passo e teve problemas depois que colocou. Hoje isso não é uma realidade, assim. Hoje a gente consegue se proteger bastante dos problemas que o marca-passo antigamente causava a longo prazo. Então hoje praticamente não existe, a gente consegue se proteger. O dispositivo é muito seguro. Já teve épocas assim de ser necessário implantar 2 marca-passos. Assim, tinha serviço que implantava um marca-passo de um lado e um do outro, porque se um falhasse, tinha um outro. Então pensa, quão pouco confiável era o dispositivo. Hoje o dispositivo é super confiável. O momento mais delicado é o primeiro mês e por isso que depois de implantar a gente vai acompanhar, a gente acompanha de perto sempre no primeiro mês. Depois do primeiro mês, tomando esses cuidados com interferência, vida normal. Doutor, além do marca-passo, existem outros tipos de dispositivos cardíacos. Me fala um pouco sobre eles. Isso a gente generaliza falando de marca-passo, né? Porque é corriqueiro a gente falar marca-passo, mas existem outros que não necessariamente são marca-passo, assim, que são dispositivos mais complexos. A gente tem o desfibrilador, que é o cardiodesfibrilador. Ele também tem a função de marca-passo, só que o cardiodesfibrilador a gente usa para aquelas pessoas que já tiveram o que a gente chama de morte súbita abortada. O que é isso? A pessoa que teve uma arritmia que seria fatal se não fosse atendida rapidamente. Ou a gente usa o desfibrilador, a gente não precisa esperar a pessoa ter essa morte súbita abortada para a gente instalar o desfibrilador, porque se a gente ficar esperando, muita gente não vai conseguir ser atendida a tempo. Ela vai falecer antes de receber o atendimento. Então a gente consegue, hoje os trabalhos, a ciência tenta separar quem são aquelas pessoas que têm um risco maior de ter essas arritmias que levam à morte. Então a gente filtra quem são esses pacientes que têm um risco maior de desenvolver essa arritmia, mesmo que nunca tenha desenvolvido. Porque, às vezes, a primeira vez que desenvolver, ou uma vez só que desenvolver, pode ser fatal. Pode ser a primeira e única vez que vai ter por ser fatal. Então, quem são essas pessoas que merecem o desfibrilador? Quem já teve, aí a gente chama de profilaxia secundária, já teve um evento, tratou, ou seja, é a pessoa que mais tem risco de ter novamente, que já se mostrou, já teve uma vez, já se mostrou que tem substrato, que tem condições cardiológicas para ter essa arritmia. Então ela pode muito bem ter novamente. Então, essa é a pessoa que mais está indicada. Agora, tem aquelas que a gente chama de profilaxia primária, que são essas que a gente não precisa esperar. Quem são? Os pacientes que já infartaram e que o infarto deixou uma sequela muito grande, então que gerou uma disfunção cardíaca muito relevante, que gerou uma insuficiência cardíaca. Essa pessoa merece também, essa pessoa tem um risco maior. Tem algumas doenças genéticas do coração, uma mais comum é a miocardiopatia hipertrófica. Ela faz com que forme muito tecido cicatricial no coração. E esses tecidos cicatriciais, eles podem ser substrato, eles podem gerar as arritmias. Então, a gente trata, a gente às vezes estima qual o risco. Então, tem alguns algoritmos, tem alguns cálculos que a gente faz para ver se a pessoa com miocardiopatia hipertrófica tem ou não tem um risco maior de ter essas arritmias potencialmente fatais. Aquelas que preenchem os critérios, aquelas que têm um risco maior, a gente implanta o desfibrilador também. Tem doença de Chagas que pode precisar de desfibrilador, tem outras doenças genéticas que podem precisar de desfibrilador. Então, ele serve para detectar essa arritmia grave. Então, a pessoa pode estar em casa, essa pessoa pode estar viajando, pode estar pescando, pode estar no avião. Ela teve arritmia, o aparelho automaticamente ele vai detectar essa arritmia. E aí, em geral, em menos de 10 segundos, ele detecta, carrega a bateria e dá um choque, como aqueles de filme, né, que vem aquela pá aqui, só que ao invés de ser aquela pá externa, tem um eletrodo lá dentro do coração. E aí, o aparelho aqui e o eletrodo aqui dentro do coração fazem um campo elétrico e fazem um choque e reverte a arritmia automaticamente. Então, o desfibrilador, a gente chama isso de ressuscitação.
Então o paciente faleceria, o paciente ia falecer. O aparelho detecta, reverte e essa pessoa se mantém viva. Quem tem muito alto risco de ter esses episódios, ela vai ficar internada para sempre? Para ficar monitorizando, quando tiver vai lá com o aparelho? Não vai. Então é uma forma dessa paciente ter mais segurança e restabelecer a vida normal dessa pessoa. Então esse é o desfibrilador. A gente tem um outro dispositivo que a gente chama de ressincronizador. É um marca-passo, só que um marca-passo que usa mais eletrodos para que a gente estimule o coração simultaneamente. O que acontece? Na insuficiência cardíaca, em alguns tipos de bloqueio, o coração, na verdade, para ser eficiente, ele tem que bater de forma sincrônica. Quando tem alguns tipos de bloqueio, como bloqueio de ramo esquerdo, quando tem um coração maior, um coração muito disfuncionante, essas paredes do coração elas deixam de bater de forma sincrônica. E isso, por si mesmo, pode diminuir a eficiência de contração do coração. Então, qual que é o intuito do ressincronizador? A gente coloca eletrodos em pontos distantes do coração, mas conectados no gerador de ressincronizador, que vai emitir o pulso simultaneamente ou uma parede um pouquinho antes da outra, de forma que a gente tente ao máximo restabelecer a sincronia de contração do coração. E se eu não identificar a causa? Se eu teve um AVC e segue a vida normal e eu não investigo a causa, pode muito bem ter um AVC posteriormente, porque não está tratando o coágulo que forma por conta da arritmia. Então, o monitor de eventos ele é muito importante para muitas situações. Então, a gente tem usado ele bastante assim, no nosso cotidiano, porque não é incomum essas situações, como eu te descrevi. São situações frequentes no hospital que tem um volume grande, assim, tem um fluxo de pacientes grande, assim, a gente vê muito esse tipo de situação. Então a gente tem usado bastante isso. E quando você fala em choque, o paciente chega a sentir? Sente. Esse é um desconforto assim grande, é um murro, é uma pancada mesmo que dá no peito. É desconfortável? É desconfortável, mas a gente tem que pensar assim que a gente está trocando uma arritmia que mataria ele por uma pancada, assim, por um desconforto. Então, essa troca eu acho que é válida, assim, é uma troca justa, assim. Agora, é desconfortável, porque é um choque. O que às vezes pode acontecer? O paciente teve arritmia grave. E aí essa arritmia grave aconteceu e fez com que o paciente desmaiasse. Então, algumas vezes, quando o paciente recebe o choque, ele está desmaiado. Então, às vezes, ele não sente. Ou às vezes ele está sentindo muito mal por conta da arritmia que ele está tendo. Então, o choque, ele tira esse mal, ele melhora. Então, não fica o trauma, não fica o incômodo do choque, porque ele já estava sentindo muito mal antes. São segundos, né? A gente está falando de segundos. Mas, assim, em alguns casos, sim, o paciente vai perceber a dor, vai se incomodar e a gente explica, a gente mostra que assim, se não fosse isso ele teria falecido. Tá? Então é uma troca desconfortável, mas... E aí você tocou em dois assuntos aí que são umas perguntas muito frequentes na rede social. A primeira, sobre esses dispositivos são à base de bateria. A bateria, como que é a duração da bateria desses dispositivos? Legal, excelente pergunta. Isso a gente pergunta-se muito disso no consultório. Frequentemente, assim, todo mundo coloca o marca-passo, e aí? Até quando vai essa bateria? Quanto que eu vou trocar? Então, assim, as baterias de marca-passo, elas vão girar em torno de 8 anos. Então, assim, para ter um número de média, 8 anos. Agora, tem marca-passos que duram mais? Tem. Tem marca-passos que dura 13 anos, 14 anos. Tem marca-passos que dura menos. Então, 6 anos, pelo menos 5 anos tem que durar, tá? 5, 6 anos, pelo menos isso tem que durar. É muito raro que dure menos que 7. O que depende? Depende do uso, do quanto o paciente usa o marca-passo. Se ele precisa de receber estimulação nos dois eletrodos, ou se é num eletrodo só. Se ele está precisando de uma energia grande para fazer o coração contrair, ou se às vezes com baixíssima energia já é suficiente para o coração contrair. A marca influencia um pouco. Tem uma das marcas que tem uma duração um pouco maior da bateria. Então, assim, vai durar em torno disso. Mas e aí? Vai acabar a bateria? Eu vou morrer, porque meu coração depende do marca-passo? Não. O acompanhamento do marca-passo é pelo menos a cada 6 meses. Então, no momento que a gente está acompanhando a bateria do marca-passo e
e está chegando próximo da data de fim da bateria, a bateria está se esgotando, está sobrando 5% menos, a gente já programa para crocar. Tá? Então, a monitorização do marca-passo, ela mostra para a gente o tempo estimado de duração da bateria. Então, está chegando no final, ele entra na reserva, depois que entra na reserva ainda tem mais uns 6 meses de bateria. Então, está chegando perto da reserva, a gente já programa para crocar. Crocar é muito mais simples do que implantar. Porque crocar, em geral, se os eletrodos estiverem funcionando bem, a gente não tem que mexer nos fios que estão lá dentro do coração, a gente tem que mexer na pele, embaixo da pele. Então a gente tira o dispositivo antigo, esse que acabou a bateria, joga no lixo e põe um novo no lugar. Não troca a bateria do aparelho? Não, a gente pega esse aparelho inteiro com a bateria, com software, com chip, com tudo, joga no lixo e põe um aparelho novo no lugar. E esse aparelho novo, ele parafusa nos eletrodos e coloca no mesmo local que estava o outro e dá uns pontinhos na pele. Isso aqui de meia hora, 40 minutos, no máximo, assim, meia hora. Dá pra fazer só com anestesia local, um remedinho também só pra pessoa ficar mais tranquila, dormir um pouquinho lá durante o procedimento, pra tirar a ansiedade, né? Mas assim, é uma cirurgia muito mais simples do que um implante. Então, crocar, mas puxa, não tem uma bateria que dura muito mais, não tem bateria recarregável, já existiu baterias recarregáveis de marca-passo. Mas isso não é uma dor, isso não é um incômodo para a especialidade ou para o paciente. Doutor, agora vamos falar sobre as outras doenças que afetam o coração. Por exemplo, o infarto, que é a maior causa de morte no mundo. Fala um pouco sobre os sintomas mais clássicos do infarto para a gente. Realmente bom ter tocado no assunto, porque assim, a gente é especialista em arritmia, mas antes da gente ser arritmologista, a gente é cardiologista em geral. Então, faz parte da minha rotina o tratamento de infarto, das doenças cardiovasculares, então das doenças cardiovasculares como um todo. Então, assim, realmente, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. O infarto é a doença que mais mata os homens, o AVC é a doença que mais mata as mulheres, mas colocando tudo num grupo só, a que mais mata é o infarto. Então é uma doença muito, muito frequente, só que ela poderia ser prevenível, ela é prevenível, tá? A gente não tem como a gente fazer a prevenção das doenças cardiovasculares. Mas como você perguntou sobre depois a gente até fala sobre isso, mas com relação aos sintomas, é importantíssimo a gente falar com relação aos sintomas, porque é objeto de muita dúvida, né? A gente fica muito preocupado, às vezes as pessoas, puxa, tem uma dor no peito, será que é infarto? Será que não é infarto? Será que eu devo ir ao hospital? Será que eu não devo ir ao hospital? Muita gente vai ao hospital e às vezes a dor não tem relação. Ao falar dos sintomas do infarto, eu não quero nem que as pessoas comecem a se julgar em casa. Puxa, essa dor é do infarto? Não, o médico falou que faz isso, faz isso. A grande questão que a população tem que saber, assim, é uma dor que está te incomodando? É uma dor que incomoda? É uma dor no peito que incomoda? Tá tendo muito mal-estar? Tá tendo um mal-estar diferente? Procure o hospital. Não é normal. Você já sabe, a pessoa já sabe que tá fugindo do padrão. Não é algo que ela costuma ter. Então, essa é a dica, assim, teve alguma coisa diferente, sente que é algo grave, tá te causando muito mal-estar, vá ao hospital. Por quê? Porque a gente tem... porque as doenças, os sintomas do infarto são muito amplos. Tem os sintomas que a gente chama de sintomas típicos. Então, esse não tem muita discussão, provavelmente deve ser infarto. E o que é? Aquela dor em aperto no coração, no peito, né? Que pode ser aqui mais à esquerda, mas pode ser aqui no meio também. Uma dor em aperto, ou pode ser um aperto até aqui na boca do estômago. Essa dor que começa aqui e migra para o braço, pode ir para o braço esquerdo, pode ir inclusive para o braço direito, pode ir para os dois braços inclusive, pode ir para o pescoço, então aquela dor que começa aqui vai para o pescoço, vai para a mandíbula, acompanhado de suor frio, acompanhado de náusea. Isso é o que a gente chama de dor... a dor típica, a dor mais comum do infarto é esse tipo de dor. Agora, tem pessoas que podem ter dores que a gente chama de atípica, dores que não parecem tanto com esse tipo de dor. E essas dores também podem sugerir que é um infarto. Por exemplo, dor só na boca do estômago, ou um desconforto na boca do estômago. Já vi paciente que infartou, tinha uma dor só na mandíbula. Tá doendo aqui, tá estranho, tá uma dor incomodando. Mas por que foi ao hospital? Porque estava incomodando, porque
não era normal aquela dor. E é isso que eu quero, e é isso que eu quero passar. Tem uma dor, fugiu do padrão, é uma dor que incomoda, é uma dor que tá te gerando um mal-estar geral, vai pro hospital, vai pro hospital. Não fica julgando a dor. Puxa, olha, a minha dor é aqui no pescoço, não é no coração. Tá me incomodando muito, mas como não é no coração, não é infarto. Então, assim, é bom passar no hospital porque passa um profissional treinado vai avaliar. E no hospital a gente tem à disposição exames, a gente tem medicações, então a pessoa que está com dor, que está incomodada, é melhor ir para o hospital e chegar lá e ouvir que essa dor não é nada e que pode ir para casa, do que ter um infarto e ficar em casa. Então, sim, esses sintomas atípicos, né? Às vezes vem só uma falta de ar, às vezes vem só um desconforto no estômago, às vezes vem só essa dor na mandíbula, às vezes vem só um mal-estar que a pessoa não sabe nem identificar direito como é. Puxa, olha, eu não tô legal, tô mal, suando frio, gelado, frio. Isso pode ser infarto. Quem são as pessoas mais propensas a ter esse tipo de sintomas atípicos? Mulheres, diabéticos e pessoas mais idosas. Então, dessas pessoas, às vezes, de quem a gente espera o sintoma típico mesmo? Do homem jovem, mais jovem, né, que não é muito idoso. Esse geralmente tem um sintoma típico. Os sintomas atípicos, então assim, a mulher tem que ficar mais esperta com relação a esses sintomas atípicos, o idoso, o diabético, então, o diabético por si só por ser diabético já tem um risco maior de ter doença cardiovascular. E ainda se vier uma dor, um mal-estar atípico, um mal-estar que incomoda, mas mesmo não sendo dor no peito, vá ao hospital. Isso é importante. Vá ao hospital. É muito melhor chegar lá e falar que não é nada. E tem alguma coisa que causa infarto? Tem fatores de risco? A gente tem vários fatores de risco. Vários. Eu costumo dizer que assim, tem dois fatores de risco que a gente não tem muito o que fazer, que é a genética e a idade. Homem acima de 50 anos, ele tem um fator de risco maior, mulher acima de 60 tá numa faixa etária de maior risco cardiovascular. E a genética. Meu pai infartou com 46 anos. Então, eu, Marcel, tenho um fator de risco maior de ter doença cardiovascular. Porque meu pai infartou com menos de 50 anos. Ou se minha mãe tivesse infartado com menos de 60. Então, se a gente tiver parentes de primeiro grau que infartaram jovens, isso agrega risco genético. Ah, puxa, minha avó faleceu de infarto com 85 anos. Não, isso não agrega risco genético. Meu tio, meu primo, não, são parentes mais distantes. Então eu falo de parentes de primeiro grau, pai, mãe e irmão, que infartaram jovens, homem menor de 50 e mulher menor que 60. Isso sim isso agrega risco genético para a pessoa. Então, para esses dois fatores, paciência, não tem o que fazer. Mas para o sedentarismo tem como a pessoa começar a fazer atividade, para o cigarro tem como parar, para o colesterol alto tem como tratar, para o diabetes tem como tratar, a hipertensão tem como tratar, a alimentação inadequada tem como fazer reeducação alimentar, a obesidade tem como emagrecer. Então, para todos os outros fatores de risco, a gente tem como intervir. Então, que é a grande maioria. E quem é a pessoa que vai infartar? Dificilmente é aquela pessoa que não tem fator de risco algum. Quanto maior o número desses fatores de risco e quanto mais esses fatores estão mal controlados, maior a chance da pessoa infartar. Então, por isso que eu falo, eu comecei até a falar um pouco antes, tem como prevenir, tem como postergar, ou tem como prevenir mesmo, tem como a pessoa que tem um risco maior de ter um infarto reduzir o seu risco, ou manter o seu risco sob controle. Então, por isso que a gente insiste tanto, puxa, acompanha a sua pressão, já foi no médico, já fez seu check-up. Então, obrigatoriamente, é importante que o homem ou que a mulher faça seu check-up anual. Principalmente a partir dessa idade de 50 anos, de 60 anos, a mulher pós-menopausa. O homem, a partir dos 35, é importante em algum momento já fazer um check-up. Tá? Então, pessoa que vai fazer uma atividade física muito intensa, também é importante fazer uma avaliação cardiológica para saber se o coração está apto a passar por um estresse grande de exercício físico. Então, assim, por sorte, assim, das doenças cardiovasculares tem como prevenir e tem como tratar se porventura tiver. A gente consegue ir atrás, por exemplo, para saber se essa pessoa já está formando placas de gordura nas artérias. Então, se tiver,
aí a prevenção vai ser ainda mais rigorosa. Aí a gente vai baixar bastante o colesterol para não deixar as placas progredirem, para não deixar as placas aumentarem de tamanho. Então, são informações importantes que a gente consegue fazer como prevenção. A pessoa está sentindo bem, está tudo normal, mas ela tem evidência de placa de gordura nas artérias? Puxa, então muda o risco do paciente. Então, as metas de colesterol mudam, o tratamento que a gente vai aplicar muda. Então, é importante, mesmo quem não sente nada, fazer um acompanhamento de perto aí da saúde cardiovascular. Doutora, a pessoa que sofreu um infarto, qual que é o tratamento que ela vai receber no hospital? No hospital, então assim, a pessoa que infartou, que chegou no pronto-socorro, o médico cardiologista ou clínico que estiver lá detectou, puxa, isso aqui é um infarto. Primeira coisa, fazer um eletrocardiograma. Ou então, na verdade, sim, a pessoa chega com uma queixa no pronto-socorro, né? Essa queixa é dor torácica, há alguma suspeita de que essa dor seja uma dor do coração, então existe uma meta da gente. Todo pronto-socorro tem que fazer um eletrocardiograma em menos de 10 minutos. Então, isso é um medidor de qualidade, inclusive, de atendimento. Chegou com dor no peito, tem que fazer um eletrocardiograma em menos de 10 minutos. Por quê? Alguns tipos de infarto, você olhando o eletrocardiograma já está claro que aquela dor é uma dor de infarto e de um tipo mais grave de infarto, que é um infarto que a gente chama de infarto com supradesnivelamento do segmento ST. É feio, é técnico, mas é só para a gente saber que tem um tipo específico de infarto e a gente diferencia os tipos de infarto baseado no achado do eletrocardiograma. Se for desse tipo de infarto mais grave, essa pessoa tem que ir o mais rápido possível desobstruir a artéria do coração. E aí pode ser de madrugada, e aí pode ser a hora que for, fim de semana, feriado, essa pessoa tem que desobstruir a artéria. Em hospitais que têm à disposição hemodinâmica, que é o aparelho, que é a sala para fazer o cateterismo, tem que ir imediatamente para o cateterismo, para tentar desobstruir o mais rápido possível. Hospitais que não têm à disposição hemodinâmica, aí fazem uma medicação que chama trombolítico. É uma medicação que desobstrui a artéria. E aí reverte o infarto ou desobstrui aquela artéria que está entupida. Então, assim, essa é a conduta hospitalar. Não é esse tipo de infarto. Não é? Não, então a gente não precisa fazer o cateterismo imediatamente. Vamos ver. Não, mas há suspeita de que seja um infarto. A dor é típica, o eletro não tem essa alteração do supradesnivelamento, mas tem outras alterações que sugerem que tem alguma artéria entupida. Aí vai iniciar as medicações. A gente chama isso de síndrome coronariana aguda. Aí tem algumas medicações que se iniciam, principalmente para deixar o sangue um pouco mais ralo. E aí, confirmando que é um infarto, essa pessoa precisa fazer um cateterismo. A suspeita é que seja uma artéria entupida, mas ainda não tem muita convicção. Existem outros exames que substituem. O paciente é uma síndrome coronariana de baixo risco, isso é uma classificação que a gente faz. Tem como esse paciente fazer exames que substituem o cateterismo. E aí, se porventura não tiver nada, acaba com a suspeita da síndrome coronariana aguda. Mas se confirmar, aí o corriqueiro é se fazer o cateterismo, ver se tem alguma artéria entupida. Se tiver uma artéria entupida, geralmente se trata com stent, coloca o stent e desobstrui. Casos mais sérios ou casos que pegam artérias principais ou pegam muitas artérias, talvez precise fazer a cirurgia de revascularização, que é a ponte de mamária com as pontes de safena. Muito comum, que antigamente, há um tempo atrás se fazia bastante, hoje cada vez faz um pouco menos, porque a angioplastia é uma forma menos invasiva de se tratar, mas ainda tem espaço para se fazer. Ainda se faz a cirurgia de revascularização em casos pontuais, assim, que a gente considera que é mais vantajoso fazer a cirurgia ao invés de colocar o stent. E tem casos que às vezes o tratamento vai ser medicamentoso. Às vezes é um raminho muito fino, não dá para colocar stent, não compensa abrir o peito, fazer uma cirurgia cardíaca para tratar aquele raminho bem fino. Então, muitas vezes o tratamento vai ser medicamentoso mesmo, não precisa colocar stent, não precisa fazer cirurgia. Mas aí o tratamento medicamentoso aí vai servir para todo mundo, mesmo para quem colocou stent, mesmo para quem fez cirurgia. E aí, em que se baseia esse tratamento? Em evitar que essa pessoa tenha novos eventos. E como que se evita isso? Principalmente controlando bastante o colesterol, jogando esse colesterol lá para baixo. A gente usa uma medicação que chama estatina, rosuvastatina, atorvastatina,
que é uma medicação que, além de abaixar bastante o colesterol, age na placa, evitando que essa placa inflame, evitando que essa placa cresça, a placa de gordura lá do coração. Outras coisas que a gente precisa ver é se o infarto deixou alguma sequela no coração. Porque às vezes o infarto ele é grande o suficiente para o coração ficar disfuncionante. O coração ficou disfuncionante, aí a gente vai tratar para evitar que essa pessoa tenha infarto novamente, mas também vai tratar a insuficiência cardíaca que o infarto causou. E aí é um tratamento para infarto e um tratamento para insuficiência cardíaca, que é uma outra condição que tem muitas causas e entre elas o infarto. Então aí a gente já precisa também tratar o coração que está maior. Na linguagem popular, assim, a insuficiência cardíaca é o coração grande. Tá? Então, às vezes, o coração ele pode ficar grande por conta de uma sequela de infarto. E ao longo do acompanhamento, puxa, saiu do hospital, o paciente saiu, tratou e tudo, fez o que tinha que fazer, saiu do hospital. Aí é a hora de agredir os fatores de risco. É a hora de, puxa, tá obeso? Vamos perder peso. Sedentário? Vamos começar a fazer atividade física. Fuma? Não esquece o cigarro da sua vida. A gente orienta, né? E o paciente, muitas vezes, ele tá aberto a receber essas orientações e a colocar em prática. Então, o paciente que fuma, ele já tá no hospital, já tá falando, doutor, nunca mais, nunca mais. Já mandei minha mulher jogar meus cigarros fora. Já mandei meu marido jogar os maços de cigarro fora. Não quero mais ver cigarro na minha frente. Então, o paciente já sai orientado do hospital, geralmente, né? Os bons serviços já prestam todas as orientações do paciente, e o paciente já sai sabendo os fatores de risco que ele tem e o que ele precisa agredir, e o que ele precisa tratar para evitar que tenha novos episódios. É hipertenso? Puxa, eu era hipertenso, doutor, eu achava que era porque eu era nervoso, mas não é, né? Enfim, infartei. Então, assim, pressão que está alta, muitas vezes a pressão alta não dá sintoma nenhum. Então a gente vai ter que ficar muito mais atento com a pressão. Então a pressão está alta, vamos tratar. É diabético? O diabetes também não dá sintoma, a não ser que esteja muito descompensado. Então, puxa, o diabetes foi uma das causas do infarto? Vamos tratar. Tem muito tratamento, tem um tratamento muito bom para o diabetes atualmente. Monitorização do diabetes excelente, profissionais supercapacitados, medicações cada dia mais novas, todo ano surge alguma coisa nova. Então, assim, tem como tratar. Colesterol tem como tratar. Diabetes mesmo controlado, ele pode causar danos? Quanto pior o descontrole, maior o risco. Mas só o fato de ter diabetes já é um fator de risco. Lógico, se estiver mais bem controlado, quanto mais bem controlado, menor o risco. Acontece que, assim, não é uma opção sim e não. Se for só o diabetes bem controladinho, dificilmente ele sozinho vai causar um infarto. Mas às vezes é o paciente que é diabético, não está bem controlado, aí ele é hipertenso também, ele fuma, ele não faz atividade, ele está acima do peso, ele tem um aumento da gordura abdominal. Muitas vezes a gente encontra o paciente com muitos fatores de risco associados. E isso que agrega muito o risco do paciente ter infarto. Então, puxa, tem um fator de risco, é o colesterol. Eu tomo remédio, o colesterol agora está normal, é bem improvável que leve ao infarto. Então, assim, o grande segredo é a gente realmente identificar e tratar os fatores de risco. É isso que vai evitar esse paciente de ter novos episódios de infarto em outro momento. Quem já teve infarto, ele tem maior risco de ter outro infarto? Tem um risco muito maior, tem um risco maior de ter um novo infarto. O infarto, na verdade, é uma exacerbação de uma doença crônica. A doença crônica é aterosclerose. Então, é a doença que forma placas de gordura dentro das artérias. Então, um erro que as pessoas cometem bastante, poxa, tive um infarto, coloquei stent, pronto, resolveu o meu problema. Não, a doença ela é crônica. A doença ela é crônica. Se não mantiver um acompanhamento, se não mantiver um controle muito adequado dos fatores de risco, a doença vai se exacerbar. E aí vai ter um novo episódio no futuro. E se já teve uma vez, já se mostrou que tem doença, que tem a doença aterosclerose. Então já é uma pessoa de alto risco, principalmente porque essa aterosclerose já é grave o suficiente para ter gerado um infarto. Então, assim, se não tiver uma mudança nos cuidados, no tratamento, a pessoa está mais exposta, sim, a ter novos episódios. Gente, que aula que a gente teve aqui hoje, hein? Foi muito bom o bate-papo aqui com o doutor hoje. Eu adorei, doutor, muito obrigada por ter aceitado. Com certeza a gente vai voltar aqui para conversar aí sobre esse assunto, que ainda tem muita coisa para a gente falar depois, né? Realmente, assim, a cardiologia, a ritmologia, os dispositivos cardíacos, a gente pegou temas, assim, muito abrangentes. A gente falou daquilo que é mais comum no consultório, daquilo que a gente
ver com mais frequência, mas, puxa, a cardiologia tem assuntos intermináveis assim para a gente falar, arritmia, os dispositivos, enfim. Estamos à disposição, obrigado pela entrevista, obrigado pelo convite, foi um prazer. Obrigada, doutor. E você, como está seu coração aí em casa? Se gostou desse bate-papo, segue o doutor nas redes, a gente vai deixar o contato aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.